Antes de começar, eu queria orar com vocês. Pai, eu entendo a sua presença para glorificar o teu nome. Eu peço que hoje o Senhor venha me guiar para ministrar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço, Espírito Santo, teu discernimento, Senhor, o teu direcionamento, as tuas ideias, as tuas palavras, a tua sabedoria e o teu entendimento para que eu venha passar aquilo que o Senhor me passou durante o estudo, que as pessoas venham receber e as mensagens aqui de coração aberto. Em nome de Jesus, amém. Tati, você pode abrir para mim em Mateus 16, versículo 13 ao 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram: uns João Batista, os outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só até aí. No versículo de Mateus 16, para Pedro, Cristo era o Filho do Deus vivo. Mas o tema que eu coloquei na mensagem, eu coloquei quem Jesus tem sido para nós, ou quem nós temos idealizado que Cristo é. E isso vale muito no Evangelho. A gente vê muitas pessoas colocando Cristo como apenas amor, pelo sacrifício dele, mas a gente esquece que aquele sacrifício também levou justiça e que os nossos pecados levaram Cristo àquele sacrifício. Se Jesus morreu por nós naquela cruz, não foi apenas por amor, foi porque ele renunciou a si e do mesmo jeito que ele pede para nós, para ele, como Deus pediu para ele vir à terra, para ele morrer por nós, ele também nos pede a renúncia, que é um dos pontos centrais dessa mensagem que o Espírito Santo colocou. É uma glória dele no meu coração. A gente vê pessoas idealizando um Deus que nos entrega tudo, um Deus que não se importa em você permanecer no pecado, e alguns pastores, né, aqueles mais coach, como dizem hoje em dia, que eles relativizam os pecados, relativizam isso, nem sequer se tocam no assunto sobre renúncia, que é um ponto muito importante e central do Evangelho, e às vezes nós esquecemos como novamente foi Cristo, ele morre por nós na cruz, mas as pessoas se perde muito na parte apenas do amor de Cristo e esquece que ele também teve que renunciar à própria vida, à própria glória de Deus. Apesar de ainda ser Deus aqui na terra, ele era 100% homem, teve que renunciar agora que ele tinha no céu para poder morrer por nós, viver apenas como um simples carpinteiro. E às vezes a gente idealiza Deus mais como um servo e não como um Deus a ser servido. E nesse livro aqui que eu amo e super recomendo para vocês, que é O Deus que Destrói Sonhos, o título é bem impactante, né? E em uma parte específica do livro diz: Jesus morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Ou seja, Jesus não é um Deus que veio apenas para morrer e mostrar que é amoroso. Ele veio para que fôssemos tão servos quanto ele foi naquela cruz. Jesus não apenas verteu sangue com apenas uma prova de amor. Ele verteu sangue para nos mostrar que servidão também é morrer para nós mesmos. Porque ele teve que fazer isso para chegar até aquela cruz. Servir ao próximo e servir a Deus é morrer para si. Cristo nos ensina que servir a eles é morrer todos os dias, não só um dia sim, outro dia não, ou nunca, como algumas pessoas fazem. Servidão é viver em prol de algo ou alguém. Quando servimos, estamos morrendo para nossas vontades e ouvindo as vontades do nosso Senhor, como os servos faziam, né, por exemplo, na Idade Média, digamos assim, entramos no parte da história, eles faziam isso, eles
esqueciam das vontades de ser, porque eles eram meio que escravos, só que digamos assim, em um patamar um pouquinho mais alto que os outros escravos, né, já que eles eram servos, eles tinham ali, mas eles ainda assim serviam o Senhor, e nós, antes, éramos escravos do pecado. Pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue que ele verteu por nós, nós nos tornamos servos de Cristo, amigos dele. Ainda assim, nós nos tornamos servos dele, continuamos sendo isso. Quando servimos, estamos morrendo para as nossas vontades e ouvindo a voz do verdadeiro Cristo, e não do Cristo que o mundo idealiza. Por exemplo, a gente tem um exemplo que muitas pessoas usam, mas que poucos vivem, que é nós servimos alguém que nos feriu. Isso é renúncia. É você renunciar o seu ego, você se mostrar vulnerável diante do seu inimigo e servir a ele como Jesus fez com Judas, por exemplo. Mostrando que isso não é impossível. Apesar de Deus ser santo, isso também não é impossível para nós. O que Jesus fez por Judas é um grande exemplo. Como eu já disse antes, as pessoas não levam muito a sério a renúncia, é como se isso tivesse ficado um pouco invisível para o Evangelho algumas vezes, mas é claro que isso não é completamente invisível, né? As pessoas ainda falam disso, só que alguns relativizam muito dos pecados. Em Mateus 16, 24 a 28, não precisa colocar lá para mim, eu só vou fazer uma breve pincelada do que se fala, que Jesus fala sobre tomar a cruz e negar a si mesmo, lembrando que ele fez o mesmo por nós. Renunciar no Evangelho é um ato de amor a Deus, deixando o mundo de lado e abraçando o que Deus fez por nós, ainda faz e tem muito mais a oferecer. Aí eu vou entrar em outro. O novo Cristo. O mundo, como eu já disse antes, o mundo gosta de idealizar um Deus que não pede para você renúncia, que simplesmente mostra o caminho, realiza os seus sonhos e entre muitas outras coisas. Mas a verdade é que Cristo não está preso às quatro paredes dos nossos desejos. Novamente, nesse mesmo livro, esse livro ele cita outro livro, que se chama As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O Senhor, né, que nesse segundo livro, como vocês podem ver, tem uma citação dele ali em cima, que eu vou ler com vocês. Justamente quando a alegria estava no auge, Aslan desapareceu, sem ninguém perceber. Quando souberam disso, os reis e as rainhas não fizeram comentários. O senhor pastor já havia avisado. Ele há de ir e há de ir. Ele há de ir e vir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam, e naturalmente há outros países que o preocupam. Mas não faz mal, ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo, até porque, como sabem, ele é selvagem, não se trata de um leão domesticado. Como vocês podem ver, esse desenho que tem ali do lado é de um leão brincando com crianças. Na história, esse leão representa Jesus. Ele sacrifica por um personagem específico que trai os próprios irmãos. Então, a história inteira, o autor, que ele escreveu esse livro justamente para crianças, para que elas pudessem identificar o valor, a mensagem por trás do Evangelho. Ele era cristão, esse livro ele é um dos livros mais clássicos da literatura inglesa. E muito antigo também, por isso é um clássico. E ainda dentro do livro do Deus que destrói sonhos, o Rodrigo Bibo, que é o autor, ele traz uma mensagem por trás dessa frase do livro, As Crônicas de Nárnia. Nas histórias de Lewis, as personagens aprendem que Aslan não existe para atender seus caprichos e vontades. Ele faz o que quer. Eles entendem ao longo das histórias que o Salvador não pode ser domesticado, pois é selvagem, contudo sabem que ele é bom. Penso que Lewis queria nos ensinar isso. Nós também não podemos domesticar Deus. Não devemos ficar dizendo o que e quando ele deve fazer as coisas, pois ele faz quando lhe apraz. Claro que isso não anula as nossas orações, mas como já disse acima, a oração não é encantamento. É um coração de joelhos, submetendo-se ao bondoso Pai. Então, aqui, esse livro, apesar de ser uma fantasia, ele traz uma alegoria muito forte a Cristo e a como ele é realmente.
Tanto que Lewis ele escolheu a dedo quem desenharia o leão que aparece ali. Porque ele não queria que o leão fosse algo fofinho, ele queria que trouxesse ali um certo temor, eu imagino. Porque se fosse só algo que trouxesse aquela. Não ia trazer a real identidade de Cristo para aquela história. Apesar de ser uma história para crianças. Na história, como o próprio autor e como o próprio C.S. Lewis quis dizer, Aslan não é um leão domesticado. Apesar de ser um leão falante, um leão que traz ali a narrativa da redenção, ele é um leão que aparece quando quer, ele faz o que quer e ele mostra nas atitudes dele que ele sabe o que faz. Tanto que nos filmes mostram muitas cenas dos personagens agindo contra a vontade de Aslan, que acontecem várias vezes, principalmente no segundo filme, em que um dos personagens ele faz uma coisa, ele não espera a Aslan e dá tudo errado. Então, a gente, às vezes, quer colocar Deus nas quatro paredes dos nossos desejos, das nossas limitações humanas. E essa história nos mostra que Deus não é assim. Apesar de ser só uma ficção, isso traz muita realidade de que nós achamos que Deus, ele tem que realizar nossos sonhos, ele não nos pede para renunciarmos às nossas falhas, quem nós somos, e nós vivemos uma vida totalmente. Muitas pessoas vivem uma vida totalmente assim. Eu sei o que fazer, como se Deus fosse só um personagem secundário, um servo que deve nos servir. E nós somos os protagonistas da história, em que devemos ser servidos por um Deus, que na verdade verteu sangue por nós, e que nós deveríamos estar fazendo o mínimo do que ele fez, que não chega nem aos pés, que é morrer. Cristo fez a parte dele na cruz, morreu por nós e rasgando o véu, nos dando total liberdade de ter um relacionamento com ele. Cristo morreu para nos dar um passo livre de amizade com Deus, e não só isso, mas para chamar ele de Pai. E puxando o gancho do Pai, por ele ser isso, será que mesmo que Deus vai como Pai? O Pai, ele preza pelo cuidado do próprio Filho. Não é porque Deus realizaria todos os nossos sonhos, sabendo o que isso aconteceria futuramente. E ele vai mesmo ficar de longe vendo tudo que nós estamos fazendo de errado e não vai fazer nada, vendo os nossos pedidos, e alguns deles nem são realmente o que ele quer de nós, e vai realizar tudo, vai deixar com que o mundo se exploda e você faça o que quiser da sua vida. Será mesmo que Deus é assim? Que a gente tem idealizado um Deus? Será que Deus realmente é assim? Será que nas Escrituras nós temos visto um Deus assim? Eu acredito que não. Se segundo C.S. Lewis, Aslan, no caso Jesus, que é o leão, ele é um leão indomável, então ele não está preso ao que os outros dizem que ele é, mas ao que ele mesmo diz que é. Então, quem é Cristo, ou Deus? Quem Cristo, ou Deus, diz que ele mesmo é? A Bíblia diz a Moisés, no caso Deus diz a Moisés em Êxodo 3, 14 ao 15. 3, 14 ao 15. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês, a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Se Deus é o que é eternamente, será eternamente domável aos nossos desejos. Porque ele não está preso a isso, aos nossos desejos egoístas, ao nosso eu. Já que ele é o eu sou, e isso nunca mudará. Temos que entender que ele sempre será o leão indomável de nossas vidas, que saberá o que fazer tanto no futuro, tanto no presente, tanto no passado. E nós temos que entender que nós somos apenas servos que precisamos, não porque Deus precisa de servos, porque Deus não precisa. Deus não precisa de nós. A verdade é que ele faz isso por graça, por amor,
porque se fosse porque na realidade as nossas obras, como a própria Bíblia diz, são como trapos de imundícia diante de Deus. E nós temos que entender a nossa pequenez, porque quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós não somos nada, mas Deus nos fez algo por meio da graça. Jesus se entregou ao ponto de morrer e nos pediu para chegar a ele, e nunca nos pediu para chegar a esse ponto. Ele apenas nos pediu para renunciar, para deixar e para seguir com o que ele nos pede. E o que Deus nos pede em comparação com o que ele faz é bem menor. Isso é um fato. E se ele esteve com Moisés e tantos outros homens da fé, mulheres e tantos outros personagens bíblicos, e até hoje, como vemos em testemunho de outras pessoas, como ele não estaria com nós em processo de renúncia, de outros tipos de batalhas espirituais, porque não é só renúncia, apesar do foco da mensagem ser isso. São tantas outras coisas e ele está conosco. E para nós quase finalizarmos, o mundo quer te fazer moldar com Deus. E esse não é o Deus Pai que você ouve na igreja. O mundo cria um Deus de acordo com os desejos e anseios do homem e muito mais. Esse Deus somos nós. Um Deus que idealizamos e moldamos aos nossos prazeres, cada um faz, e usando esse Deus, que na verdade somos nós e o nosso ego, que achamos que está certo, nós criamos esse Deus de acordo com o que queremos e achamos que isso tem que se encaixar no padrão de Deus, que não tem nada a ver com ele. Cada um faz o seu para relativizar seu próprio pecado, como por exemplo a preguiça. Então se fosse a preguiça, por exemplo, um pecado de alguém, seria um Deus que não te pede para abrir a Bíblia e meditar na palavra dele. No fim, esses deuses são os nossos próprios desejos. Somos nós aquilo que no fim reina em nosso coração. Por quê? Se Deus não está em primeiro lugar, não pode do primeiro lugar na nossa vida, então tem outra coisa. Pode ser o trabalho, pode ser algum pecado de estimação, pode ser até um relacionamento, seja amoroso, seja com parentes, seja com qualquer outro tipo de pessoa, ou qualquer outra coisa, objetos. Nós criamos um Deus para nós. Se o homem não tem Deus, o nosso Jesus, se ele não tem relacionamento com ele, então o homem vai criar um Deus. Porque a nossa alma, ela anseia por isso. Ela deseja Deus. E se nós não temos o Deus verdadeiro, nós criamos um Deus de acordo com os nossos pecados. A Bíblia já nos deixou o Deus verdadeiro, mas agora como nos livrar de nossos deuses e viver uma vida de servidão ao verdadeiro? Isso começa com relacionamento. Se Jesus rasgou o véu, se Jesus te deu a chance de ter um relacionamento com Deus através de um sacrifício tão doloroso, então que nós venhamos fazer todo aquele sangue que Jesus verteu valer a pena. Quando você serve a Ele, é porque ama. Se não, é porque o desconhece. Com isso, você precisa conhecer a Ele. E não tem outro caminho. É só lendo a Bíblia, jejuando, orando, fazendo até consagração. E não é fácil. Não é fácil mesmo manter um relacionamento com Deus. Não é fácil você manter distância de um isso por mim mesmo. Porque manter tudo isso não é fácil. Porque a gente tem os nossos próprios pecados, a gente tem os nossos próprios, deuses, assim, apesar de a gente vir à igreja, não é só isso. Fora da igreja, dentro da igreja, também é ter relacionamento com Deus. Mas tudo isso, não é fácil renunciar, é um ato de servidão. Você abandona os seus desejos pelos desejos de Cristo. Mas isso é alcançado por meio do Espírito Santo, que constrange e nos ajuda a reconhecer nossos erros dia após dia. Então, é isso, eu finalizo por aqui.